Nós vivemos em uma época onde o sucesso é uma obrigação e o fracasso uma grande vergonha, onde todo mundo tem que parecer feliz, realizado, próspero e resiliente. Uma época onde o sofrimento não é mais escutado, ele deve ser monetizado. Se você sofre, é porque não se esforçou o suficiente. Entende? Se você sente angústia, é porque não fez o curso certo, não acordou às 5 da manhã, não aplicou a técnica correta, não escreveu as suas metas no espelho que nem um louco papagaio. Tudo que você sente é tratado como um defeito na nossa sociedade e não como um sintoma. E é exatamente isso que o nosso tempo faz com a subjetividade. Ele torna o sujeito um projeto de si mesmo, um projeto falho, inacabado e permanentemente em dívida. O espírito do nosso tempo é cínico. Sabe como que ele faz? Ele promete liberdade, mas entrega exaustão e burnout. Ele te diz: você é livre para vencer. Mas o que ele quer dizer é: você está sozinho e se fracassar, a culpa é toda sua e só sua. Esse é o neoliberalismo. Ele não precisa mais da polícia, da censura ou do patrão gritando no seu ouvido. Ele opera de forma muito mais perversa. Ele faz você se vigiar, se punir e se cobrar e se autoflagelar. Ele transforma cada um em seu próprio carcereiro, entende? E é nesse cenário que nasce um novo tipo de sofrimento psíquico. Um sofrimento que não é mais só pela falta, mas pelo excesso de exigência. Um sofrimento que não é por não ter, mas por não saber o que fazer quando finalmente se tem. É por isso que a ascensão social hoje se torna uma experiência de alto risco, porque ela não é acompanhada por uma rede simbólica que sustente você nesse novo lugar social. Você ascende socialmente, mas ascende sozinho, sem referências, entende? Sem mapas para te guiar, sem palavras para te acompanhar. E quando não há palavras, o que surge é o sintoma. O sujeito começa a travar, a sabotar, a não conseguir usufruir o que lutou tanto para conquistar. E o pior, você acha que você é o problema, que é fraco, que é ingrato, que não está pronto ainda. E esse é o golpe mais profundo do nosso tempo. Fazer você odiar aquilo que em você resiste à lógica do mercado. Existe um nome para esse mal-estar que atravessa quem melhorou de vida, mas não consegue se sentir inteiro nesse novo lugar. Existe um nome para essa angústia que surge quando o dinheiro entra, mas junto com ele vem o medo, a culpa, a paralisia. Existe um nome para essa sensação de traição que você sente ao ver os seus presos à miséria, enquanto você tenta seguir adiante. Isso não é frescura, não é mimimi, não é ingratidão. Isso é o trauma da pobreza. O trauma da pobreza não se encerra quando o seu salário aumenta, entende? Ele se desloca, ele muda de forma, apresenta-se diferente. O que antes era falta de comida, agora vira culpa por comer bem. O que antes era não ter escolha, agora vira paralisia diante de todas as possibilidades que você pode escolher. O que antes era silêncio forçado, agora vira dificuldade de dizer o que sente, de se colocar. Você acende, mas a linguagem não acompanha, entende? A estrutura simbólica que sustentava na escassez não foi substituída por outra, e é através da linguagem. Você segue falando a língua da sobrevivência, mesmo quando a vida começa a se abrir para algo além disso. E é nessa defasagem que o sintoma se instala. Ganhar dinheiro
Para você, não é simplesmente adquirir poder de compra. É diferente. É encarnar, mesmo sem querer, um lugar simbólico que sempre foi negado a ti, o lugar do Senhor. E isso, para quem foi treinado a vida inteira a ser servo, é insuportável se ver nesse lugar. O dinheiro, então, vira problema e não solução, vira excesso, vira peso na sua vida e vira culpa. E o inconsciente faz o que sabe fazer, cria formas de gozar mais, tenha mais excesso. Você passa a gastar compulsivamente, a esconder o que tem, a não conseguir investir, a se boicotar em projetos, a travar diante de qualquer possibilidade de expansão na sua vida. A psicanálise entra exatamente aí, não para te ensinar a lidar com o dinheiro como se fosse uma planilha emocional. Não, nada disso. Mas para escutar aquilo que dentro de você impede que o dinheiro seja símbolo de liberdade e paz. Porque para quem viveu a pobreza como estrutura e não só como situação, a liberdade pode ser paradoxalmente o que mais assusta, entende? Não porque ela é ruim, mas porque ela exige desejo, entende? E desejar depois de tanto tempo vivendo a sobrevivência é um trabalho de luto e também de reinvenção de si. A versão romantizada diz que basta o indivíduo se dedicar bastante para que o resultado apareça. E não é bem assim. Por meio desse roteiro, o papel das estruturas sistêmicas nas desigualdades perpetuadas é minimizado, não é nem mencionado. Ser pobre em uma sociedade capitalista e vivenciar o processo de ascensão social através da educação é estar sujeito à neurose de classe brasileira. Com um sistema dominante, o capitalismo ele não apenas moldou as relações de trabalho, como influenciou a percepção do ser humano na qualidade de indivíduo produtivo e consumidor. Entende? O neoliberalismo, que é a vertente mais radical do sistema, amplificou o sofrimento psíquico da classe trabalhadora por conta da competitividade exacerbada e a busca incessante por eficiência. O preço cobrado do cidadão, sobretudo daquele que experienciou grande período de vulnerabilidade socioeconômica, é pago em moeda psíquica de alto preço. O sofrimento psíquico no processo de ascensão socioeconômica tem por particularidade um mal-estar no laço social, porque, na prática, os conflitos surgidos quando o indivíduo ingressa na nova classe social dão origem às neuroses de classes, que só são possíveis somente mediante a ocorrência de mobilidade social. Entende? Isso é importante. Os sujeitos que saíram de uma origem popular em busca de condições melhores de vida e que conseguiram prosseguir nos estudos, por meio de bolsas e cotas de ações afirmativas, enfrentam um sentimento de não lugar causado pela angústia de referência por serem os primeiros a entrarem no ensino superior. Ao forjar um lugar na sociedade, esse indivíduo precisa lidar com a resistência dessa estrutura social organizada em torno de normas e restrições peculiares àquela classe. Então, do lado desse sujeito, há um desejo de integrar esse espaço novo e estruturar novas interações nas dinâmicas sociais vigentes. O confronto é inevitável entre essas duas forças, entende? Aprofundando os meus estudos na temática do trauma da pobreza, no processo de ascensão social de indivíduos, eu enxergo que a travessia, a ponte entre dois mundos, é permeada por conflitos internos quando ele se depara com novos paradigmas culturais e sociais. Você luta com a sensação de não pertencer mais ao seu mundo de origem, mas também não se sente totalmente aceito no novo ambiente que busca integrar.
entende? Essa dualidade cria um profundo sentimento de não pertencimento, não se reconhecendo plenamente em nenhum dos dois universos. Esse conflito interno não é apenas sobre onde se encaixar, mas também sobre como se identificar e ser reconhecido pelos outros. Isso é importante. Esse processo pode levar a uma série de problemas emocionais complexos, como a ansiedade, depressão e outras neuroses que giram em torno da identidade, reconhecimento e sentimento de pertencer a algum lugar. A passagem entre dois universos sociais radicalmente diferentes leva o indivíduo a viver uma tensão entre a identidade herdada dos pais, geralmente pobres, e a recém-adquirida com um curso superior. E depois enfrentam os desafios da profissão e da permanência na ascensão social, depois da formação. O ideal do eu é a imagem daquilo que os indivíduos gostariam de se tornar para serem amados e admirados pela comunidade de origem. Por sua vez, o eu ideal, ele age assim, com a imagem idealizada de si, ou seja, surge como um elemento fóbico para mitigar a experiência da vulnerabilidade emocional ou a angústia associada à percepção de desamparo. Cabe entender que o neoliberalismo se utiliza de uma narrativa sedutora de superação individual para explicar a ascensão social, classificando-a como resultado da autodeterminação dentro de uma estrutura na qual a meritocracia trabalha em favor do pobre esforçado. Essa versão romantizada quer fazer crer que basta o indivíduo se dedicar bastante para que o resultado apareça. Será que é isso, né? Por meio desse roteiro, minimiza o papel das estruturas sistêmicas nas desigualdades perpetuadas e o papel de uma classe privilegiada na manutenção dessa engrenagem. Esse discurso faz com que as pessoas, pobres em ascensão social, acreditem que as falhas individuais são a causa da angústia sentida. Mas não é, gente. Como parte desse processo, há uma pressão para que você se adeque a um ideal de sucesso individual, eficiência e acumulação de riqueza até os 30 anos. O medo da queda agrava o trauma da pobreza. Esse pavor persistente de voltar para as condições de vidas anteriores se torna um motor para o esforço incessante, perpetuando o ciclo de sofrimento como um símbolo de dignidade e esforço. Entende? A ameaça, nesse caso, é a exclusão social ou econômica, ou o fracasso em atingir esses ideais, que nunca chega. E o preço dessa crença é pago coletivamente. O trauma da pobreza fica obscurecido, negado e ignorado. Não é por causa da pobreza. Na minha clínica, é nítido quanto o trauma da pobreza é um fenômeno enraizado profundamente na sociedade brasileira, refletindo as complexidades psicológicas e sociais, que estão para além das estatísticas econômicas. Dada a multidimensionalidade da escassez de recursos financeiros e afetivos. Em uma camada mais profunda, podemos falar da privação também de afetos, que é a pobreza afetiva. A pobreza no Brasil não é apenas uma questão de insuficiência de renda. Ela se manifesta como um estado psicológico e social impregnado de privações, limitações e de exclusões que transcende o material, bem como gênero e raça. O trauma gerado pela pobreza deixa marcas no inconsciente que se perpetuam em ciclos de sofrimentos e segregação, afetando a saúde mental, as perspectivas de vida e a autoestima dos indivíduos. Esse estado de falta contínua gera, inclusive, uma série de fobias como respostas psicológicas complexas a esse sofrimento, incluindo o medo constante da instabilidade, da impotência e a internalização da marginalização.
Com isso, a ansiedade, a depressão, distúrbios emocionais variados são potencializados, como a dificuldade de lidar com o ter dinheiro, a alimentação e a estabilidade financeira, como exemplos práticos para a gente pensar. O sofrimento psíquico na ascensão social no Brasil é ainda reflexo das tensões e dos conflitos inerentes às estruturas raciais, patriarcais, socioeconômicas e de classes estratificadas, manifestando-se por meio de desqualificação social, ou seja, a identidade de classe se torna uma fonte de estresse e ansiedade. Os desníveis sociais e econômicos, extremamente acentuados no nosso país, são um território fértil para a insegurança, o ressentimento e a competição. Entende? Esse comportamento surge em circunstâncias onde uma percepção de ameaça à posição social dominante, levando à ativa desvalorização de grupos considerados inferiores. Esse processo não só reflete as inseguranças da classe média, mas serve para reforçar estruturas de poder existentes, acentuando a divisão do conflito social. No fim do dia, são elementos para alimentar preconceitos e estereótipos. Puxando a análise para as relações interpessoais e institucionais, o sofrimento psíquico na ascensão social pode levar a uma comunicação falha, ao entendimento mútuo limitado. Na prática, esses são componentes que perpetuam a segregação social e a falta de empatia, tijolos para a manutenção das barreiras sociais e econômicas no nosso país. As pesquisas psicanalíticas que tenho conduzido no Brasil, no nosso país principalmente, sobre o trauma da pobreza, sobre o sofrimento psíquico no processo de ascensão social por via da educação, mostra a existência de um desejo legítimo de transformação, a busca por um bem viver, a luta por incorporar os novos hábitos de classe. Na participação em congressos que vou, levo análise de casos que revelam que o desejo de mudança, crescimento e aprimoramento pessoal, impulso inerente ao ser humano, não ocorre no vácuo. Ele é profundamente influenciado pelos hábitos de classe, mudando a autopercepção e o modo de interagir com o mundo. Se de um lado a classe média não reconhece esse novo integrante, por outro, a base da pirâmide pode enxergá-lo como um traidor. Essa recepção de ambos os estratos sociais pode impactar o indivíduo no seu desejo de mudança via paralisia ou obstinação para atingir resultados, burnout. Ou seja, o desejo de transformação não é somente uma jornada individual, não, mas uma negociação com um contexto de classe que pode restringir ou impulsionar as aspirações por mudar, ok? No detalhe, o conflito com o meio de origem é inevitável, porque o sucesso acadêmico é o suficiente para separar o indivíduo da classe de origem, embora não permita que ele se sinta pertencente a esse novo lugar social adquirido. A sensação é de ser desqualificado para integrar o grupo dos intelectuais. Outros afetos, como o sentimento de culpa ligado à distância do seu meio de origem, sentimento de orgulho pelo sucesso obtido ou reconhecimento de uma dívida com as políticas de ações afirmativas colocam o sujeito em conflito com um laço social, causando isolamento social, certo? Servidão voluntária, sentimento de não estar em seu lugar, nem no meio de origem, nem no atual, ok? Após a formação acadêmica, o sentimento de solidão pessoal e social, fracasso nas relações com os outros e o sentimento do medo da queda devido a um suposto fracasso
assombram com suas ameaças de voltar para a escassez, bem como as inseguranças quanto ao futuro e ao envelhecimento. Não é pouca coisa. O desejo inconsciente de pertencer a um grupo assume um aspecto de gozo com a submissão em períodos de crises narcísicas, seja na militância, ou na política, ou na religião, ou no trabalho. Parte importante das minhas pesquisas é dedicada à primeira geração de ascensão social, o marco crucial e complexo tanto para o indivíduo quanto para a família envolvida nesse processo. Determinação, sacrifício e adaptação são alguns dos elementos que marcam essa jornada de habitar um território desconhecido, no qual regras, normas e expectativas são radicalmente diferentes da de origem. Entende a dificuldade? Aqui vê-se uma trajetória marcada por desafios e potenciais também. O legado do trauma da pobreza pode ser visto nas segundas e terceiras gerações desse indivíduo, mostrando que a mobilidade social não cessa o sofrimento psíquico. Ele é vivenciado pela primeira geração, mas se perpetua com particularidades nas próximas gerações de ascensão também. A mobilidade cultural e social contribui para desenvolver nesses sujeitos um conflito que surge da relação entre a própria história pessoal, familiar e social pertinente à minha teoria do trauma da pobreza. O propósito dos meus estudos que tenho conduzido é investigar as relações entre a história social, familiar e pessoal, a gênese social dos conflitos psíquicos, em particularidade os sentimentos de inferioridade, culpa, humilhação, medo e esperança frente ao futuro. Por fim, como psicanalista lacaniano e indivíduo que vivenciou o processo de ascensão social pela via da educação, eu espero que as minhas pesquisas e os meus estudos sobre o sofrimento psíquico na ascensão social e o trauma da pobreza possam contribuir para novas reflexões. Lançar luz para compreender esses fenômenos é crucial para abordar as raízes das desigualdades e da marginalização de uma parcela grande da sociedade brasileira, além de reduzir o ciclo da pobreza entre gerações. Ao reconhecer e nomear o trauma da pobreza e o sofrimento psíquico no processo de ascensão social, podemos traçar estratégias mais eficazes para promover a inclusão social, a justiça econômica e o bem-estar psicológico para essas narrativas de sofrimento e em trajetórias de ascensão social, contribuindo para uma sociedade mais coesa e equitativa. Freud já dizia que o sujeito neurótico sofre porque não consegue suportar a quantidade de renúncias que a civilização, a cultura lhe impõe. Mas ele também reconhece no mal-estar na civilização que há um sofrimento novo, um sofrimento que não vem da falta de comida, mas da exigência de gozar. Goze. Lacan, anos depois, vai nomear isso de o discurso do mestre contemporâneo. Um discurso que, no lugar de reprimir, manda produzir. Produza prazer, produza sucesso, impacto e produza você mesmo como mercadoria de si. Esse é o regime simbólico do nosso tempo. Tá, mas o que é o tal do neoliberalismo? O neoliberalismo não é mais um sistema econômico apenas, é um regime de subjetivação, entende? É grave. Ele fabrica sujeitos empreendedores de si mesmo. Ferenczi, por outro lado, ele fala de um tipo de trauma que não vem de um acontecimento único, mas da repetição de pequenas violências simbólicas, invisíveis e internalizadas, que é o que se aproxima com o trauma da pobreza, porque funciona exatamente assim. Não é um ato em si, é uma atmosfera. É crescer ouvindo que isso não é para você, que isso é coisa de rico. Melhor não sonhar alto demais, entende? Isso é cruel. Essas frases não passam, não.
elas reaparecem e se alojam no corpo como verdades para o sujeito. E mesmo quando o sujeito muda de posição social, essas verdades continuam operando dentro de si. E é por isso que a ascensão social, longe de ser uma libertação simples, pode ser um campo de conflitos psíquicos violentos. O sujeito se vê no meio do caminho entre o que foi e o que agora pode ser. E esse entre-lugar que parece uma vitória é muitas vezes vivido como uma ameaça constante. Freud nos ensinou que o inconsciente não conhece o tempo cronológico, ele repete, e o que se repete aqui na ascensão social é o retorno do trauma em forma de sintoma. O sujeito que agora ganha bem, mas sente culpa por ter ganhado bem. O sujeito que tem mais autonomia, mas se sente um impostor. O sujeito que melhora de vida, mas vive com medo de cair o tempo todo. Isso não é por acaso, gente. Isso é estrutura, é formação de sujeito. E quando a estrutura entra em choque com o desejo, o que aparece é o sintoma. A ascensão social, nesse contexto, não é apenas uma conquista, entende? É um sintoma a ser observado, um sintoma do modo como o neoliberalismo fabrica o sujeito contemporâneo. Porque o neoliberalismo precisa de histórias de superação. Ele vive da exceção. Ele precisa do pobre que venceu. Não para que todos vençam, mas para manter a culpa de quem ainda não venceu. O ascendente social vira vitrine, vira propaganda, vira prova viva de que basta querer que você vai conseguir, e o que poderia ser vivido como liberdade e paz vira cobrança, vira fardo, entende? Vira função ideológica. Essa é a perversão na ascensão social. O sujeito melhora de vida, mas se sente aprisionado do que nunca. Olha que cruel. Porque agora ele não pode cair, não pode errar mais, não pode recuar como ele vai aparecer. Ele se torna um símbolo de algo que nunca escolheu representar. E mais, ele passa a carregar nos ombros as expectativas de salvar os seus. A ascensão vira não somente um lugar simbólico novo, mas um contrato invisível com o passado, que é a síndrome do Salvador. Como a vida inteira ele tivesse sido treinado para carregar o mundo em suas costas, e agora que subiu um degrau, precisa carregar todo o andar de baixo consigo. É por isso que muitos empreendedores, profissionais liberais e autônomos que vieram da pobreza vivem em estado permanente de alerta. Ganham dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele, entende? Vivem com tensão com o sucesso, têm medo de parecer arrogante, egoístas, gananciosos. Olha que cruel. Rejeitam qualquer coisa que os aproxima do opressor e, por isso, sem perceber, se mantêm presos à lógica do oprimido. O sintoma neoliberal aparece exatamente aí, quando o sujeito internaliza a lógica do capital, mas não consegue se autorizar a habitá-lo. O sintoma neoliberal aparece exatamente aí, quando o sujeito internaliza a lógica do capital, mas não consegue se autorizar a habitá-lo. Quando ele repete, em nome da fidelidade à origem, os mecanismos que garantem a sua estagnação. Quando ele se sabota, mas acha que está sendo justo. Quando ele se afasta da vida que poderia ter por medo de se tornar alguém que odeia, como o patrão. Esse canal existe exatamente para mostrar esse ponto. Esse ponto onde o sucesso vira angústia, onde o dinheiro vira peso, onde a liberdade começa a parecer uma ameaça. Porque, no fundo, ninguém nos ensinou a viver fora da sobrevivência, gente.
E quando a gente começa a sair dela, o inconsciente muitas vezes puxa de volta, não por maldade, mas por desconhecimento. Talvez você já tenha sentido isso. O dinheiro finalmente entra na conta, mas ao invés de alívio, você sente um grande peso. Não consegue gastar, ou então gasta tudo compulsivamente, como se estivesse se livrando de um corpo estranho. Você se culpa por não ter ajudado mais a sua família, ou se sente exausta por ter ajudado demais. Talvez você esteja morando melhor, comendo melhor, vestindo melhor, mas algo em você continua dizendo que é exagero, que é perigoso, que é errado. Você trabalha o triplo, mas sente que está sempre em dívida com o passado, com os outros, com você mesma. É comum que apareçam sintomas como a paralisia financeira. O sujeito não consegue organizar sua vida financeira e econômica não por ignorância não, mas porque todo passo que o afasta da precariedade também o afasta da sua história. E o inconsciente lê isso como uma traição às origens. Há também a vergonha do sucesso, o medo de falar quanto ganha, o constrangimento de dizer que está tudo bem, a sensação de que o outro sempre está passando mais necessidade e que você deveria estar fazendo mais por ele. Há os que sentem culpa por comer no restaurante que os pais nunca teriam entrado, por usar uma roupa que a mãe nunca poderia imaginar comprar, por viver uma vida que nenhum dos seus viveu até aqui. E ainda os que se sabotam de forma mais silenciosa, gente. Recusam propostas incríveis, adiam projetos que o fariam brilhar, desorganizam suas finanças, trabalham sem cobrar direito, ajudam demais, até ficarem no vermelho e exauridos, criam dívidas desnecessárias, doam o tempo que não têm. Fazem do corpo uma penitência por cada pequeno passo que dá certo. São pessoas brilhantes, competentes, dedicadas, que estão sempre à beira do colapso. E que, quando olham para trás, não entendem por que continuam andando em círculos. Esses sintomas não são fraquezas morais, é importante deixar isso claro. Eles são estruturas simbólicas não elaboradas ou nomeadas, tá? São um eco de uma subjetividade que foi construída dentro da escassez e que agora precisa, pela primeira vez, aprender a viver com o que sobra, que é possível. Mas viver com o que sobra exige desejo, e o desejo, quando não tem autorização simbólica, se transforma em culpa. Se você chegou até aqui, se reconheceu em alguma dessas experiências, você já sabe que o seu problema não se resolve apenas com planilhas, cursos de finanças ou frases motivacionais. Você já entendeu que o seu conflito não é com o dinheiro em si, mas com o que o dinheiro representa ou representou para você. E o que está em jogo não é uma incompetência individual, é uma estrutura simbólica que nunca te autorizou a desejar outra coisa, certo? Por isso, se você sente que precisa se aprofundar esse processo, eu criei um grupo fechado no WhatsApp para reunir pessoas que já saíram da pobreza, mas que ainda sentem que vivem como se tivessem que pedir desculpas por ter melhorado de vida. É gratuito e por lá eu envio os links do nosso clube, que são nossos encontros mensais, ao vivo ou gravado, onde a gente mergulha juntos nesses temas com mais calma, mais tempo e com a escuta que esse tipo de sofrimento exige. O acesso é pelo meu site. E é importante dizer, esse grupo não é um espaço de mágica nem de milagres, é um lugar para quem quer elaborar e principalmente para quem não quer mais carregar sozinho o peso de ter conseguido algo na sua vida, de ter vencido.
Então talvez a pergunta não seja mais por que você ainda não ficou rico? Talvez a pergunta mais honesta seja: o que é que em você se recusa a ocupar o lugar que a riqueza representa? Talvez não seja mais de se tratar de vencer, mas de descobrir o que significa vencer sem se destruir no processo. Porque se você ainda não ficou rico e está se perguntando o motivo, pode ser que a sua dificuldade não esteja em alcançar, você já saiu da pobreza, mas em sustentar, entende? Sustentar o desejo, sustentar o lugar, sustentar o silêncio da culpa, o barulho das expectativas, o vazio entre o que você foi e agora pode ser. O verdadeiro motivo pelo qual você ainda não ficou rico talvez não esteja fora, talvez nem esteja dentro, no sentido do indivíduo isolado. Talvez esteja entre o que você herdou e o que você deseja agora. Entre o que você suporta e o que você silencia para aguentar tudo. Entre o que você conquistou e que ainda não conseguiu se autorizar a viver nesse momento. E se for isso, então não se trata de fórmula e nem de tanto esforço. Se trata de escuta e prática, de elaboração, de atravessar. Tem coisas que se atravessam. E quem sabe, de inventar com o que te foi negado, uma outra forma de sustentar o voo. Abaixo deixo o link dos nossos encontros mensais e do nosso clube Exilados de Classe. Lá é o espaço onde eu irei te ajudar de forma prática a lidar com essas questões que falamos hoje, dúvidas ou dificuldades do dia a dia. Dar nome é cuidar. Sem nome, o sintoma me governa. Eu preciso nomear culpa, vergonha, orgulho, medo da queda, inveja recebida, inveja sentida. Tudo isso é importante. Nomear não é acusar ninguém, é descrever para poder escolher. O que tem nome pode ganhar lugar e medida. Nos vemos lá. Meu nome é Caliton, eu sou psicanalista, autor e criador da teoria do trauma da pobreza. Se você precisa de um espaço seguro de escuta para fazer análise, entre em contato comigo pelo link também na descrição aqui do YouTube ou nas minhas redes sociais. Nos vemos lá.